William Clark nasceu em 1º de agosto de 1770, na colônia da Virgínia, uma das 13 que compunham a América Britânica na época. Sua infância coincidiu com um período de intensas mudanças políticas e sociais na região, marcadas pelo início do movimento revolucionário contra o domínio britânico. A influência desse contexto moldou a percepção de mundo de Clark desde cedo, inserindo-o numa sociedade que valorizava a independência, a coragem e a adaptação às dificuldades da vida na fronteira. A família Clark pertencia à pequena nobreza rural, proprietária de terras e envolvida na agricultura. William era o nono de 10 filhos, parte de um clã influente e patriótico. Seu irmão mais velho, George Rogers Clark, já era uma figura militar respeitada durante a Guerra da Independência, algo que exerceria influência profunda sobre William. Desde a infância, a convivência com esse ambiente de disciplina e serviço militar plantou as sementes de sua futura trajetória. Ainda jovem, Clark presenciou a migração da família da Virgínia para o oeste, mais precisamente para o território que hoje conhecemos como Kentucky. Essa mudança foi motivada pela busca por novas oportunidades agrícolas e também pelo espírito pioneiro que dominava o pós-guerra de independência. Essa experiência precoce de migração para regiões remotas ofereceu a William uma vivência direta das dificuldades enfrentadas pelos colonos nas bordas da civilização europeia na América. A vida no Kentucky era dura e exigente. A região era constantemente ameaçada por conflitos com grupos indígenas, que resistiam à ocupação de suas terras. O jovem Clark cresceu em meio a esse ambiente de tensão, aprendendo desde cedo a importância da vigilância, da sobrevivência em território hostil e da negociação, por vezes, do confronto com povos nativos. Essa convivência, ainda que marcada por conflitos, deu a ele um conhecimento que seria essencial em sua vida adulta. A educação formal de William foi bastante limitada, especialmente se comparada aos padrões contemporâneos. Como muitos jovens de famílias rurais, sua instrução se deu majoritariamente em casa, com foco em habilidades práticas e conhecimentos básicos. No entanto, essa limitação acadêmica foi compensada por uma formação robusta em liderança, logística e senso de responsabilidade, qualidades forjadas no cotidiano exigente da fronteira. Apesar da pouca escolaridade, Clark desenvolveu desde cedo interesse por geografia, observação da natureza e mapeamento de territórios, áreas que mais tarde seriam fundamentais para a sua atuação como explorador. Seu senso de orientação e habilidade em traçar rotas derivavam mais da prática constante do que de livros ou métodos científicos. Isso exemplifica a forma como os pioneiros da época se capacitavam pela experiência e pelo contato direto com o ambiente. A juventude de Clark também foi marcada pela religiosidade protestante, um traço cultural predominante entre as famílias brancas do interior. Essa formação religiosa, centrada na ética do trabalho, na perseverança e na obediência a princípios morais rígidos, ajudou a moldar o caráter de William. A ideia de o destino e missão, comum entre os protestantes da época, provavelmente influenciou a maneira como ele encarou os desafios posteriores. Nas atividades do dia a dia, Clark demonstrava aptidão tanto para o trabalho braçal quanto para o comando. Ainda adolescente, ele começou a acompanhar caçadas, patrulhas e pequenos combates contra grupos indígenas ou bandidos. Era comum que jovens como ele fossem treinados para assumir papéis de liderança local ou integrar milícias formadas pelos próprios colonos. Assim, William foi acumulando experiência prática no campo da organização e defesa comunitária. Esse contato constante com a realidade instável das terras ocidentais da jovem nação americana também o expôs à complexidade dos territórios indígenas e suas múltiplas nações. Clark cresceu ouvindo e vendo relatos de encontros pacíficos ou violentos com tribos como os Shawnee, os Cherokee e os Osage. Embora a visão predominante da época fosse eurocêntrica e expansionista, essa vivência direta com os povos originários faria dele um interlocutor mais atento e conhecedor do que muitos de seus contemporâneos.
A entrada de William Clark na vida militar representou uma transição natural para alguém que cresceu na fronteira, habituado a lidar com perigos constantes e a necessidade de defesa comunitária. Em 1792, aos 22 anos, Clark foi comissionado como tenente no Exército dos Estados Unidos, integrando a chamada Legião dos Estados Unidos, uma nova força criada após sucessivas derrotas americanas em batalhas contra confederações indígenas no noroeste do território. Sua entrada oficial no exército o colocava diretamente no coração da estratégia expansionista dos recém-independentes Estados Unidos. Sob o comando do general Anthony Wayne, Clark participou da campanha que culminaria na Batalha de Fallen Timbers, em 1794. Esse confronto foi decisivo para enfraquecer a resistência indígena na região do Noroeste, permitindo ao governo federal consolidar o controle sobre vastas áreas hoje pertencentes a Ohio, Indiana e Michigan. Embora Clark não tenha tido um papel de protagonismo na batalha, a experiência lhe proporcionou valiosa formação em logística, disciplina e liderança militar. Durante seu tempo como oficial, Clark teve contato com os procedimentos táticos de um exército em processo de profissionalização. A Legião dos Estados Unidos foi uma força inovadora para a época, estruturada de maneira diferente das milícias coloniais, com maior ênfase na hierarquia e na padronização. Esse ambiente permitiu que Clark se desenvolvesse dentro de um modelo mais moderno de comando, absorvendo técnicas e métodos que mais tarde aplicaria na liderança de grandes expedições. O período no exército também serviu para fortalecer sua familiaridade com o Oeste ainda não colonizado. Clark passou vários meses em postos avançados, muitas vezes isolados e cercados por territórios indígenas. Essas experiências reforçaram sua habilidade de navegação em terrenos hostis e sua compreensão das rotas naturais do interior continental. Ele aprendeu a interpretar o relevo, os rios e os padrões climáticos não apenas como obstáculos, mas como elementos cruciais para qualquer deslocamento estratégico. Além do treinamento em combate e movimentação de tropas, Clark também assumiu funções administrativas, como a supervisão de suprimentos e o controle de pessoal. Essas responsabilidades exigiam atenção meticulosa e planejamento cuidadoso, capacidades que se tornariam ainda mais relevantes anos depois, quando teria de coordenar uma expedição com dezenas de homens através de milhares de quilômetros de território inexplorado. O rigor com que tratava essas funções evidenciava um espírito organizador que contrastava com o estereótipo do simples aventureiro. Um dos aspectos menos comentados, mas fundamentais da formação de Clark nesse período, foi o contato com uma vasta gama de soldados oriundos de diversas partes dos Estados Unidos. O exército era um microcosmo social da jovem nação, reunindo homens de diferentes origens regionais, sociais e raciais. Essa convivência ampliou sua visão de mundo e sua capacidade de adaptação a culturas diversas, um fator essencial nas interações que viria a ter com dezenas de grupos indígenas e comunidades ao longo do Oeste. Apesar de sua dedicação, a carreira militar de Clark foi relativamente breve. Em 1796, ele pediu dispensa do serviço ativo, oficialmente por motivos de saúde. Ainda que existam poucos detalhes sobre as causas exatas, há indícios de que uma combinação de doenças recorrentes, cansaço físico e tensões internas no exército influenciaram sua decisão. Mesmo com essa saída precoce, a experiência acumulada durante 4 anos em serviço seria decisiva para sua reputação e para a confiança que outros líderes passaram a depositar nele. Com a dispensa, Clark retornou à vida civil, fixando-se por um tempo nas proximidades do rio Ohio. Passou a dedicar-se à administração de terras da família e à observação do movimento crescente de colonos rumo ao oeste. Embora tecnicamente afastado da vida pública, ele mantinha contato com antigos colegas de farda, entre eles Meriwether Lewis, que também havia servido sob o comando de Anthony Wayne. Essa rede de relações militares seria essencial para seu próximo grande chamado à ação.
Durante esse período de relativa calmaria, Clark aprofundou seus conhecimentos geográficos, cartográficos e diplomáticos por meio da observação direta e do convívio com comerciantes, exploradores e líderes locais. Ainda que sem uma posição formal, ele manteve viva sua vocação para o serviço territorial, o que o tornava uma figura respeitada nas discussões sobre expansão nacional. Ele consolidava, assim, um perfil singular, um ex-militar com sólida experiência de campo, habilidades administrativas e um entendimento prático das dinâmicas do interior norte-americano. O encontro entre William Clark e Meriwether Lewis não foi meramente fruto do acaso, mas sim o resultado de trajetórias paralelas que convergiram em um momento decisivo para a jovem República Americana. Ambos oriundos de famílias estabelecidas na Virgínia, os dois compartilhavam valores semelhantes, marcados por um forte senso de dever, espírito explorador e experiência prática nas fronteiras ocidentais. Suas vidas foram moldadas por circunstâncias que os tornaram naturalmente compatíveis como parceiros em missões de risco e complexidade. Embora Lewis fosse alguns anos mais jovem, sua carreira militar o colocou em contato direto com Clark no final do século XVIII, quando ambos serviram em regiões de fronteira. Durante esse período, desenvolveram uma relação de respeito mútuo e camaradagem, que ultrapassava os limites das formalidades militares. Clark, com seu temperamento calmo e capacidade de organização, complementava o perfil mais impulsivo e introspectivo de Lewis. Essa complementaridade seria essencial anos depois, quando assumiriam juntos a responsabilidade por uma das maiores explorações territoriais da história dos Estados Unidos. Após se afastar da vida militar, Clark manteve-se relativamente distante da política nacional. Lewis, por outro lado, tornou-se figura próxima do presidente Thomas Jefferson, atuando como seu secretário pessoal. Foi nesse contexto que o nome de William Clark ressurgiu com força. Quando Jefferson aprovou a missão de explorar o território recém-adquirido na compra da Louisiana, Lewis sabia que precisava de um parceiro de absoluta confiança. Naturalmente, pensou em Clark, reconhecendo nele o equilíbrio, a experiência e a liderança necessários para o sucesso da empreitada. Em 1803, Lewis escreveu a Clark convidando-o para compartilhar o comando da expedição que partiria rumo ao desconhecido oeste americano. A carta, hoje histórica, não apenas propunha uma colaboração técnica, mas também revelava um profundo apreço pessoal e profissional. Clark aceitou sem hesitar, ciente da magnitude do desafio, mas também da oportunidade de contribuir com algo duradouro para o projeto de expansão da nação. Embora, formalmente, apenas Lewis tivesse o posto de capitão, Clark foi tratado e reconhecido como co-comandante por todos os envolvidos. A decisão de aceitar o convite de Lewis não foi apenas um gesto de lealdade pessoal, mas também uma demonstração de visão estratégica. Clark compreendia que a missão ia além de um simples reconhecimento geográfico, ela envolvia a construção de rotas comerciais, o estabelecimento de relações diplomáticas com povos indígenas e a consolidação da presença americana em territórios disputados por outras potências, como a Espanha e a Inglaterra. Sua formação prática e sua compreensão do Oeste o colocavam em posição privilegiada para contribuir com todos esses objetivos. Desde os primeiros preparativos, ficou claro que a parceria entre Lewis e Clark era marcada por uma divisão de tarefas equilibrada e eficaz. Enquanto Lewis se concentrava nos aspectos científicos e no diálogo direto com Jefferson, Clark assumia a logística, o treinamento dos homens e a organização dos recursos. Essa complementaridade fortaleceu a coesão da expedição, que ficaria conhecida como o Corpo de Descoberta, ou Corps of Discovery. Ambos demonstravam um compromisso comum com o sucesso do projeto, colocando o bem coletivo acima de ambições individuais. A seleção dos integrantes da expedição também contou com a participação direta de Clark, que buscou homens acostumados ao trabalho árduo e à imprevisibilidade das fronteiras. Muitos dos soldados escolhidos haviam servido sob seu comando em campanhas anteriores, o que fortalecia os laços de confiança interna.
Esse processo de recrutamento seletivo foi decisivo para garantir a disciplina e a resistência moral do grupo, fatores fundamentais diante das adversidades que enfrentariam. Além da organização prática, a parceria entre Clark e Lewis revelou uma sintonia ideológica rara. Ambos compartilhavam a crença no projeto americano de expansão territorial, embora com abordagens distintas quanto à relação com os povos indígenas. Clark tendia a uma postura mais diplomática e realista, fruto de sua longa convivência com essas comunidades. Lewis, influenciado pelas ideias iluministas de Jefferson, via os nativos como parte de um projeto civilizatório mais amplo. Essa diferença, longe de gerar conflitos, contribuiu para um equilíbrio nas decisões tomadas ao longo da jornada. O reencontro entre os dois e a preparação da expedição marcaram o início de uma das colaborações mais simbólicas da história americana. A relação entre Clark e Lewis tornou-se um exemplo de liderança compartilhada, pautada pela confiança, pelo respeito mútuo e pela consciência do papel que desempenhavam. Mais do que uma amizade ou aliança funcional, o elo entre eles representava uma visão comum de futuro para os Estados Unidos e um compromisso com a exploração como forma de conhecimento e soberania. A convocação de William Clark para integrar a expedição liderada por Meriwether Lewis marcou o início formal de um dos empreendimentos mais ambiciosos da história dos Estados Unidos. A missão, autorizada pelo presidente Thomas Jefferson em 1803, visava explorar a imensidão do território recém-adquirido da França por meio da compra da Louisiana. Essa iniciativa não era apenas uma jornada de exploração geográfica, mas um projeto estratégico para consolidar o poder da jovem república no oeste e garantir rotas comerciais seguras até o Oceano Pacífico. Clark foi convidado a integrar o projeto com o status de co-líder, ainda que, tecnicamente, seu posto oficial fosse o de tenente. Essa distinção formal, porém, nunca refletiu sua real importância. Desde o início, ele participou ativamente dos preparativos e das decisões de liderança. O convite recebido foi entendido como um chamado ao serviço nacional, e não como mera oportunidade pessoal. Clark, que estava afastado da vida pública, reconheceu imediatamente o peso histórico da missão e a responsabilidade de representar os interesses dos Estados Unidos em territórios ainda não mapeados. A expedição exigia uma preparação complexa e cuidadosa, que envolvia desde a seleção dos integrantes até a aquisição de suprimentos, armas, instrumentos científicos e presentes para as tribos indígenas. A convocação de Clark teve impacto imediato nesse processo. Ele foi responsável por supervisionar os treinamentos dos homens em Camp do Bois, um local estratégico escolhido para reunir e preparar o grupo antes da partida. Sua experiência prática em logística e liderança tornou-se essencial na organização do contingente que passaria a ser conhecido como o Corpo de Descoberta. Um dos pontos críticos da convocação foi a confiança mútua entre Clark e Lewis. Enquanto Lewis se dedicava à interlocução com Washington e aos aspectos científicos da missão, Clark concentrava-se na estruturação operacional. Essa divisão não apenas otimizava os preparativos, como também evitava sobrecargas e permitia uma visão mais ampla do projeto. Clark mostrava-se meticuloso na organização de listas, no planejamento de itinerários e na construção de embarcações que seriam utilizadas na primeira etapa da viagem pelo rio Missouri. A convocação envolveu também uma questão diplomática silenciosa, o contato inicial com o que os líderes americanos chamavam de nações indígenas. O papel de Clark seria fundamental nesse aspecto, dado seu conhecimento prévio sobre a diversidade cultural das tribos e suas formas de organização. Como parte dos preparativos, ele participou da criação de estratégias para negociação, com ênfase em evitar confrontos diretos sempre que possível. A missão, embora militarizada, tinha como um de seus objetivos centrais estabelecer relações pacíficas e vantajosas com os povos nativos. Outro desafio decorrente da convocação foi a necessidade de conciliar o espírito científico da missão com sua função geopolítica.
Clarke compreendia que, embora os objetivos incluíssem observações astronômicas, coleta de espécimes naturais e elaboração de mapas, havia um pano de fundo político claro que assegurar para os Estados Unidos uma presença efetiva no território. Sua atuação, portanto, buscava garantir que os resultados práticos da viagem, informações sobre rotas, recursos e populações, servissem aos interesses de expansão do governo federal. A convocação de Clarke também teve implicações pessoais. Ele precisou reorganizar sua vida doméstica, colocar em ordem negócios de família e preparar-se psicologicamente para uma jornada incerta, que poderia durar anos e envolver riscos constantes. A missão exigia uma renúncia temporária às garantias de estabilidade e conforto. Clarke demonstrou, nesse momento, um profundo senso de dever, disposto a comprometer sua segurança individual em nome de um ideal coletivo de progresso nacional. No âmbito técnico, Clarke dedicou-se ao aprimoramento de suas habilidades em cartografia e navegação fluvial. Embora já possuísse experiência empírica, ele sabia que a expedição exigiria precisão nos registros e capacidade de sistematizar as informações coletadas. A convocação, nesse sentido, impulsionou um processo de autoaperfeiçoamento que o tornaria, mais tarde, um dos grandes nomes da cartografia americana do século XIX. Ele compreendia que seus mapas seriam, literalmente, a base sobre a qual futuros colonos e governantes planejariam a ocupação do Oeste. Durante os meses de preparação, Clarke também contribuiu para estabelecer o código de conduta da expedição. A disciplina, o respeito à autoridade e a solidariedade entre os membros do grupo seriam valores fundamentais para enfrentar o isolamento, o cansaço e os conflitos internos. A convocação de Clarke foi, portanto, mais do que uma simples chamada à liderança, ela o colocou como arquiteto do espírito da missão, responsável por moldar o caráter coletivo de uma equipe que enfrentaria o desconhecido. A partida da expedição de Lewis e Clarke, em maio de 1804, representou o início concreto da travessia por um território ainda desconhecido para os norte-americanos. Com o corpo de descoberta formado e os preparativos concluídos, o grupo zarpou das proximidades de Saint Louis pelo rio Missouri, impulsionado por um misto de entusiasmo, responsabilidade e incerteza. A missão, concebida para desbravar as extensões adquiridas pela compra da Louisiana e estabelecer presença até o Oceano Pacífico, estava oficialmente em andamento, e William Clarke assumia desde os primeiros momentos um papel central na condução e estabilidade do grupo. Logo nas primeiras semanas, os desafios começaram a surgir, testando a capacidade de liderança e organização de Clarke. A navegação contra a correnteza do Missouri era extenuante, exigindo esforço físico constante dos homens e frequentes manobras para evitar bancos de areia, troncos submersos e redemoinhos. Clarke, que era responsável pela supervisão das embarcações, revelava domínio técnico na condução dos barcos, além de uma habilidade notável para manter a moral dos membros da expedição elevada, mesmo diante do cansaço e das frustrações diárias. A convivência estreita entre os integrantes do corpo de descoberta também impôs desafios de ordem humana. Conflitos internos eram inevitáveis, dada a variedade de origens e personalidades entre os homens. Clarke atuava frequentemente como mediador, impondo disciplina quando necessário, mas também oferecendo apoio moral. Seu estilo de liderança, direto e justo, era fundamental para manter a coesão do grupo. A autoridade de Clarke não derivava apenas do posto que ocupava, mas de sua presença constante nas tarefas mais difíceis e de sua disposição em dividir o peso das adversidades com os demais. Outro ponto crítico dos primeiros meses da expedição foi o contato com o ambiente natural. A região por onde navegavam, embora belíssima em sua exuberância, era hostil em muitos aspectos. Mosquitos, doenças intestinais, calor excessivo e tempestades frequentes impunham um ritmo irregular à jornada. Clarke demonstrava sensibilidade na adaptação das rotinas diárias para proteger a saúde da equipe e garantir a continuidade dos deslocamentos.
Ele estabelecia paradas regulares, organizava acampamentos seguros e supervisionava o uso racional dos suprimentos. À medida que avançavam pelo interior do continente, os membros da expedição começavam a se deparar com paisagens desconhecidas, fauna peculiar e sinais de presença indígena. Clark registrava meticulosamente as características geográficas das margens do Missouri, incluindo elevações, cursos d'água secundários, vegetação predominante e pontos estratégicos para navegação. Esses registros seriam mais tarde convertidos em mapas preciosos, que permitiriam a futuras expedições e colonizadores compreenderem a geografia da região com mais clareza. Durante os primeiros encontros com tribos indígenas menores, Clark assumiu a postura de diplomata. Ainda que a expedição tivesse objetivos militares e estratégicos, os comandantes procuraram estabelecer relações cordiais, utilizando presentes, mediações e demonstrações de respeito às culturas locais. Clark era particularmente hábil em demonstrar firmeza sem agressividade, promovendo uma imagem de autoridade americana baseada mais no diálogo do que na força, pelo menos nas fases iniciais da jornada. A comunicação interna da expedição também era organizada de forma a garantir clareza e eficácia. Clark mantinha diários detalhados, nos quais anotava não apenas dados técnicos, mas também observações sobre o comportamento dos homens, suas reações às dificuldades e o clima geral da missão. Essa documentação diária se tornaria, no futuro, um testemunho inestimável não só da jornada, mas da personalidade do próprio Clark como comandante atento, sensível e metódico. Os primeiros desafios da viagem exigiram da expedição mais do que preparo físico ou conhecimento técnico, demandaram resistência psicológica e espírito de corpo. Clark promovia atividades coletivas, organizava refeições conjuntas e incentivava a prática de rituais de socialização nos acampamentos, como jogos e contação de histórias. Ele compreendia que, diante do isolamento progressivo em relação ao mundo exterior, manter a saúde mental do grupo era tão importante quanto garantir a navegação e os suprimentos. Apesar dos obstáculos, a expedição avançava de forma constante, acumulando conhecimento e fortalecendo o vínculo entre seus membros. Clark, ao longo dos primeiros meses, firmou-se como uma figura central na manutenção da ordem e da estabilidade da missão. Seu senso prático, combinado com a empatia pelo grupo, oferecia um equilíbrio essencial ao espírito de exploração que movia a expedição. À medida que adentravam territórios cada vez mais remotos, era evidente que o verdadeiro sucesso da missão dependeria tanto das descobertas feitas quanto da capacidade de sobreviver e manter a coesão. Ao alcançar as planícies do atual estado da Dakota do Norte, a expedição de Lewis e Clark enfrentou um dos maiores testes de resiliência, a chegada do rigoroso inverno de 1804 a 1805. Sem condições de seguir viagem devido à intensificação do frio, à escassez de alimentos frescos e às dificuldades de navegação no congelado rio Missouri, os comandantes decidiram estabelecer um acampamento fixo. Foi nesse contexto que o contato com a nação Mandan tornou-se decisivo para a continuidade da missão, exigindo de William Clark e de toda a expedição uma série de adaptações logísticas, culturais e humanas. A tribo Mandan, conhecida por sua organização comunitária e por ocupar uma posição estratégica nas rotas comerciais indígenas, demonstrou hospitalidade diante dos exploradores. Clark, com seu já conhecido senso diplomático, foi um dos principais responsáveis por construir uma relação respeitosa com os líderes Mandan. A convivência com o grupo indígena não se limitou à troca de mantimentos, envolveu aprendizado mútuo, mediação de conflitos e estabelecimento de um pacto de não agressão que foi essencial para garantir a segurança da expedição durante os meses de inatividade forçada. Durante esse período, Clark organizou a construção do Forte Mandan, um posto avançado rudimentar que serviria de abrigo, armazém e ponto de observação. Sua experiência em construções militares e acampamentos temporários foi fundamental para coordenar os trabalhos em clima extremo.
As temperaturas caíam abaixo de -30 °C, obrigando os homens a improvisarem roupas com peles de animais e a adotar hábitos de conservação de calor que aprenderam com os Manda e outros grupos indígenas da região. Clark supervisionava de perto essas adaptações, garantindo que todos os membros da expedição colaborassem com as tarefas diárias de sobrevivência. A interação com os Manda não apenas proporcionou abrigo e alimento, mas também se tornou uma oportunidade para a coleta de informações culturais e geográficas. Clark demonstrou especial interesse em mapear as rotas comerciais usadas pelos nativos, conhecer a dinâmica entre diferentes tribos e compreender os ciclos naturais da região. Ele anotava detalhes sobre técnicas agrícolas, organização social e crenças espirituais dos Manda, registrando esses dados em seus diários com a precisão de quem sabia que estava produzindo um retrato inédito do interior norte-americano. O inverno forçou a expedição a desacelerar, mas também criou espaço para a reflexão e o planejamento. Clark aproveitou esse tempo para revisar os mapas traçados até então, reorganizar os suprimentos e redefinir as prioridades para a próxima etapa da jornada. A pausa permitiu ainda que ele avaliasse o desempenho individual dos integrantes do grupo, identificando pontos fortes e fragilidades. Esse processo de avaliação interna foi crucial para ajustar a dinâmica da equipe antes de seguir adiante por terrenos ainda mais inóspitos. Além das dificuldades naturais, a convivência prolongada em um espaço limitado gerou tensões internas entre os homens. Clark, atento à saúde mental do grupo, reforçou os laços coletivos por meio de atividades estruturadas, como jogos, turnos organizados de vigília e rotinas de manutenção do forte. Ele compreendia que o isolamento e o tédio podiam ser tão perigosos quanto a fome ou o frio. Seu papel, portanto, foi o de um líder que conciliava a autoridade com empatia, mantendo o equilíbrio emocional da equipe. Durante esse período, foi também que a expedição estabeleceu contato com Sacagawea, uma jovem Xoxone que vivia entre os Hidatsa, aliados dos Manda. Embora sua relevância fosse mais evidente nos meses seguintes, a presença inicial de Sacagawea já despertou o interesse de Clark, que viu nela uma possível ponte cultural entre os exploradores e os povos das Montanhas Rochosas. Essa percepção precoce de Clark sobre o papel que os intérpretes e guias indígenas poderiam desempenhar revela sua inteligência estratégica e sensibilidade para as relações humanas em contextos de fronteira. A sobrevivência ao inverno com os Manda não foi resultado apenas da sorte ou da generosidade alheia, mas de uma complexa rede de decisões acertadas. Clark, com seu senso prático e capacidade de liderança, foi decisivo para transformar um momento de potencial vulnerabilidade em uma fase de fortalecimento da missão. A convivência pacífica com os indígenas, a administração eficiente dos recursos e a preservação da moral da equipe consolidaram ainda mais sua posição como pilar da expedição. O inverno também serviu como uma metáfora da travessia que a expedição enfrentava, uma fase de silêncio, introspecção e resistência, em que o progresso não era medido em distância, mas em maturidade. Clark, mais do que qualquer outro, entendeu que a jornada não seria linear nem rápida, mas exigiria paciência e capacidade de adaptação. Sua liderança nesse período foi, em muitos aspectos, mais decisiva do que durante os dias de movimento constante, pois forjou o espírito coletivo que sustentaria o grupo nos desafios posteriores. A retomada da expedição na primavera de 1805 trouxe consigo uma nova e decisiva fase da jornada de Lewis e Clark. Após meses de preparação e resistência ao inverno, o grupo seguia agora rumo às Montanhas Rochosas, um dos obstáculos naturais mais temidos da missão. Nesse momento, a figura de Sacagawea emergiu com importância crescente, alterando significativamente a dinâmica da expedição. A jovem Xoxone, que se unira ao grupo ao lado de seu marido, o comerciante francês Toussaint Charbonnier, não era apenas uma intérprete ou guia, e ela se tornaria um elo vital entre os exploradores e os desafios humanos e geográficos que se aproximavam. O papel de Sacagawea foi além da tradução linguística.
Como mulher indígena conhecedora dos territórios do Oeste, ela forneceu informações cruciais sobre rotas, alimentos, plantas medicinais e hábitos de sobrevivência em regiões montanhosas. Clark, que valorizava profundamente o conhecimento empírico em campo, reconheceu rapidamente a singularidade de sua presença. Ela não era apenas um recurso utilitário, mas uma figura estratégica que contribuía para reduzir a tensão com outras tribos e aumentar a resiliência do grupo em ambientes hostis. As montanhas rochosas representavam não apenas uma barreira física, mas também um divisor de águas psicológico. O terreno acidentado, a escassez de trilhas definidas e as variações bruscas de clima exigiam um tipo diferente de esforço, mais técnico e adaptativo. A força física dos homens, ainda que considerável, muitas vezes não bastava diante da complexidade dos obstáculos naturais. Foi nesse contexto que o conhecimento topográfico de Sacagawea, especialmente sobre as passagens mais acessíveis e os pontos de referência tribais, tornou-se inestimável. Clark, sempre atento à coesão da equipe e à eficácia das estratégias, demonstrou abertura em comum para uma época em que mulheres, e, ainda mais, mulheres indígenas, eram raramente ouvidas em decisões logísticas. Ele reconhecia a confiabilidade de Sacagawea em campo e frequentemente registrava em seus diários a importância de suas ações. Em momentos críticos, como quando o grupo se perdeu ou teve dificuldades para encontrar água potável, foi a intuição e o saber tradicional de Sacagawea que garantiram a continuidade da expedição. A travessia das montanhas rochosas também evidenciou o limite das previsões anteriores. Os mapas disponíveis eram rudimentares, e muitas estimativas sobre distâncias e altitudes estavam equivocadas. Clark precisou reformular seus métodos de registro, passando a confiar mais na observação direta do que nos relatos de terceiros. Ele atualizou constantemente seus mapas, enfrentando o desafio de representar uma cadeia montanhosa em condições extremas, com poucos pontos de visibilidade e mudanças rápidas no relevo. As dificuldades não se restringiam ao terreno. A escassez de caça, associada ao frio e à exaustão, comprometeu a saúde do grupo. Houve casos de desnutrição e desânimo generalizado. Clark, atuando como organizador e motivador, introduziu uma rotina mais rigorosa de racionamento e dividiu o grupo em pequenos destacamentos para aumentar as chances de sucesso nas caçadas. Ele também estimulava Sacagawea a identificar plantas comestíveis, o que complementava a alimentação de maneira eficaz. Curiosamente, a presença de Sacagawea com seu filho recém-nascido, Jean-Baptiste, teve também um impacto simbólico importante. Muitas tribos enxergavam na mulher com uma criança um sinal de paz, o que reduzia o risco de confrontos armados durante encontros inesperados. Clark, que tinha profundo respeito por signos culturais, valorizava esse aspecto. Ele inclusive desenvolveu uma afeição particular por Jean-Baptiste, a quem mais tarde chamaria de Opompe, vendo nele uma esperança para uma nova geração mais integrada entre brancos e indígenas. Ao ultrapassar os trechos mais íngremes e perigosos das montanhas, a expedição ganhou uma nova consciência sobre os limites da força humana diante da natureza. Clark refletia sobre o papel do conhecimento nativo como componente essencial da exploração. Mais do que uma jornada civilizatória, a missão estava se revelando uma prova de humildade e aprendizado, na qual o saber acumulado pelas culturas originárias mostrava-se, repetidamente, mais eficiente do que as técnicas europeias. A convivência com Sacagawea trouxe, portanto, uma mudança de paradigma na mentalidade de muitos membros da expedição. Clark, que já se destacava por sua flexibilidade e capacidade de escuta, adotou uma postura ainda mais colaborativa e integrada. Ele compreendia que o sucesso da missão dependia menos da imposição de modelos externos e mais da capacidade de adaptação a realidades diversas e dinâmicas. Ao final da travessia das montanhas rochosas, com o grupo fisicamente esgotado, mas espiritualmente fortalecido, Clark sabia que a fase mais árdua havia passado. Ainda havia muitos quilômetros pela frente,
mas os aprendizados adquiridos com Sacagawea e o enfrentamento das montanhas redefiniram o espírito da expedição. Após meses enfrentando obstáculos geográficos, climáticos e logísticos, a expedição de Lewis e Clark finalmente alcançou seu objetivo máximo, o Oceano Pacífico. Este momento representou não apenas a superação de um desafio monumental, mas também a abertura de uma nova etapa na missão, voltada à observação científica, ao registro documental e à análise estratégica da Terra recém-descoberta. William Clark, com sua habitual dedicação cartográfica e espírito observador, assumiu papel fundamental na tarefa de registrar o território com precisão e profundidade. A chegada ao Pacífico ocorreu no final de 1805, na região da foz do rio Columbia, onde o grupo decidiu construir um novo acampamento, chamado Forte Clatsop. Estabelecido durante o inverno, o local funcionaria como uma base temporária para coleta sistemática de dados sobre a região costeira. Clark concentrou-se em descrever minuciosamente o litoral, a fauna marinha, a vegetação úmida e as características das marés, compreendendo que aquele conhecimento seria vital para futuras explorações e, eventualmente, para o estabelecimento de assentamentos permanentes. Diferentemente das regiões do interior, o ambiente costeiro apresentava um ecossistema ainda mais diversificado. As chuvas incessantes, os ventos fortes e o terreno alagadiço dificultavam os deslocamentos e impunham restrições ao cotidiano da expedição. Clark, no entanto, viu nisso uma oportunidade. Ao invés de lamentar as limitações, ele aproveitou o tempo recluso em Forte Clatsop para intensificar os registros cartográficos e descritivos. Seus mapas do litoral, incluindo curvas de nível e canais navegáveis, representaram um avanço inédito no conhecimento norte-americano da costa do Noroeste. Além dos mapas, Clark dedicou-se à catalogação de espécies animais e vegetais locais. A costa do Pacífico revelava uma fauna até então desconhecida para os europeus, como lontras marinhas, aves costeiras de grande porte e uma variedade de peixes de água fria. Clark documentava esses elementos com rigor técnico, muitas vezes incluindo esboços e medições, o que conferiu aos seus registros valor científico. Ele também observava práticas de pesca das populações indígenas costeiras, reconhecendo nelas técnicas de grande sofisticação. Durante o período em Forte Clatsop, a interação com os povos indígenas da costa, especialmente os Clatsop e Chinook, trouxe novas perspectivas culturais e econômicas. Clark percebeu que a região não era um vazio territorial, mas sim um espaço de intensa circulação, com sistemas próprios de comércio, hierarquia social e produção artesanal. Seus diários revelam um olhar cada vez mais curioso e menos eurocêntrico, em que ele reconhece o valor prático e cultural dos modos de vida nativos, especialmente no que diz respeito à navegação em águas costeiras. Um aspecto relevante dessa fase da expedição foi a avaliação do potencial estratégico da região. Clark compreendia que o acesso ao Pacífico colocava os Estados Unidos em posição vantajosa frente a outras potências coloniais, especialmente a Grã-Bretanha e a Espanha. Ele avaliava a navegabilidade dos rios, a fertilidade do solo e os recursos marinhos com um olhar que combinava ciência e política. Seus relatórios, posteriormente entregues ao governo norte-americano, contribuiriam para fundamentar as futuras disputas territoriais na costa oeste. O clima hostil, porém, também trouxe grandes desafios à saúde física e mental da equipe. O isolamento e a umidade constante causaram doenças respiratórias e fadiga generalizada. Clark, como sempre, buscou manter a disciplina e o moral do grupo. Ele estruturava turnos de trabalho, incentivava a produção artística e impunha horários regulares para as refeições, tentando criar um senso de normalidade em meio ao desconforto constante. Essa rotina imposta ajudou o grupo a atravessar o longo inverno sem colapsar psicologicamente. Durante esse período, Clark também aprofundou sua análise das rotas de retorno. Ao contrário da ida, o caminho de volta poderia ser mais rápido, mas exigiria atenção redobrada aos recursos restantes e a escolha precisa dos percursos.
Ele revisava constantemente seus mapas e confrontava-os com os relatos indígenas sobre possíveis passagens alternativas. Essa atitude preventiva demonstra seu espírito metódico e sua preocupação constante com a segurança e eficiência da expedição. A paisagem oceânica, com sua vastidão e imprevisibilidade, inspirou reflexões mais existenciais em Clarke, que registrou em seus escritos um sentimento ambíguo, de um lado, a realização de um objetivo grandioso, ou de outro, a consciência de que o retorno seria tão exigente quanto a ida. A contemplação do mar não simbolizava o fim da jornada, mas o início de um novo ciclo de responsabilidades e o de compartilhar com a jovem nação americana o conhecimento acumulado e transformar descobertas em políticas de ocupação. Com a missão no Pacífico cumprida e o rigor do inverno finalmente vencido, a expedição de Lewis e Clark iniciou, em 1806, seu árduo retorno ao leste dos Estados Unidos. Diferente da jornada de ida, marcada por expectativas e desconhecimento, o caminho de volta foi guiado por um novo tipo de responsabilidade, o compromisso com a organização e transmissão do conhecimento acumulado. Para William Clark, essa etapa representava mais do que uma simples viagem de retorno, era o início da tarefa intelectual de transformar observações empíricas em saber sistemático. Clark, desde o início da expedição, demonstrara especial atenção aos registros técnicos e descritivos. Agora, com o peso da experiência adquirida, ele refinou seus métodos, revisando mapas, ajustando medições e comparando anotações para garantir fidelidade às observações originais. Cada correção feita ao longo do retorno não era um simples exercício cartográfico, mas uma preparação para a obra de referência que viria a fundamentar futuras iniciativas de colonização e desenvolvimento territorial no oeste americano. Durante o percurso de volta, Clark propôs a divisão do grupo em destacamentos menores por alguns trechos estratégicos. Essa decisão visava explorar rotas alternativas e ampliar o mapeamento de áreas ainda não documentadas, aumentando a abrangência geográfica dos registros. Essa estratégia, embora arriscada, refletia sua confiança na solidez da equipe e no valor do conhecimento territorial diversificado. Ele próprio liderou um dos destacamentos e assumiu pessoalmente a responsabilidade de explorar partes do rio Yellowstone, pouco conhecidas à época. A interação com tribos indígenas continuou sendo fundamental nessa etapa. Clark, ao contrário de muitos contemporâneos, valorizava o contato respeitoso com as populações nativas, e via nessas relações uma fonte legítima de saber. Durante o retorno, aprofundou laços diplomáticos, realizou trocas culturais e registrou informações sobre povos até então pouco descritos nos registros euro-americanos. Sua postura aberta e inquisitiva contribuiu para criar pontes entre mundos distintos, algo raro entre os oficiais do governo americano na época. Além dos registros geográficos e etnográficos, Clark também observou com atenção as mudanças nas condições naturais ao longo das estações. Ele comparava os efeitos climáticos, a movimentação dos animais, o crescimento da vegetação e os níveis dos rios, estabelecendo padrões que poderiam ser úteis a futuras expedições. Essas observações, aparentemente simples, revelavam um olhar científico atento às dinâmicas ambientais, antecipando a importância dos ciclos ecológicos para a ocupação responsável do território. O retorno também envolveu a catalogação e preservação dos materiais coletados durante a jornada. Clark supervisionou cuidadosamente o acondicionamento de artefatos, amostras botânicas e objetos culturais, ciente de que seu valor ia além do interesse científico, tratava-se de preservar a memória tangível de uma terra ainda desconhecida para a maioria dos americanos. Essa consciência documental reforça sua visão da expedição não como um feito isolado, mas como um marco na construção da identidade territorial dos Estados Unidos. Um ponto crucial da jornada de volta foi a reinserção do grupo no contexto político e social do país. Após mais de 2 anos de isolamento, Clark compreendia que os relatos da expedição teriam impacto direto nas decisões de governo sobre o Oeste. Assim,
ele já pensava em como organizar suas anotações de modo acessível e útil para autoridades, acadêmicos e comerciantes. Seu esforço antecipava uma fase de transição do explorador em campo para o relator institucional. Ao chegar a Saint-Louis, Clark foi recebido como herói, mas seu foco não estava no reconhecimento pessoal. Ele imediatamente se dedicou à sistematização dos dados da viagem, colaborando com Meriwether Lewis na preparação dos relatórios oficiais. Esse trabalho foi minucioso e exigiu meses de dedicação. Clark desenhou mapas detalhados, incluindo informações de relevo, hidrografia, localização de tribos e recursos naturais, documentos que se tornariam referências indispensáveis na expansão americana rumo ao oeste. Além dos mapas e relatórios técnicos, Clark também incentivou a difusão popular do conhecimento adquirido. Participou de reuniões com políticos, intelectuais e militares, e promoveu a publicação de artigos e notas em jornais da época. Seu objetivo era tornar os resultados da expedição acessíveis não apenas às elites governamentais, mas também à sociedade civil, despertando o interesse nacional pelo Oeste e estimulando o imaginário coletivo em torno da fronteira. William Clark, após o término da expedição que marcou a história dos Estados Unidos, continuou a desempenhar papéis importantes na construção do país e na administração dos territórios ocidentais. Seu legado, entretanto, vai muito além da aventura de exploração e ele está intimamente ligado à transformação das fronteiras políticas, culturais e científicas da nação emergente. Para compreender a importância duradoura de Clark, é necessário analisar seu impacto em múltiplas esferas e como sua atuação influenciou processos históricos subsequentes. Em primeiro lugar, Clark consolidou-se como um administrador competente ao assumir o cargo de superintendente dos índios no território de Missouri, posição que ocupou por muitos anos. Nesse papel, teve a responsabilidade de gerenciar as complexas relações entre o governo federal e as diversas tribos indígenas. Sua experiência na expedição facilitou sua compreensão das culturas nativas, o que lhe permitiu negociar com maior sensibilidade e pragmatismo do que outros agentes governamentais da época. Apesar dos limites impostos pela política expansionista americana, Clark tentou mediar conflitos e preservar, dentro do possível, os direitos indígenas. Ao mesmo tempo, Clark participou diretamente do processo de mapeamento e demarcação das terras ocidentais, auxiliando na organização do território de Missouri e na implementação de políticas de colonização. Sua precisão cartográfica e conhecimento geográfico foram fundamentais para o estabelecimento de fronteiras claras, o que evitou disputas territoriais e facilitou a chegada de novos colonos. Dessa forma, Clark desempenhou um papel estratégico na transformação das regiões exploradas em áreas governáveis, organizadas e integradas ao sistema americano. Além da esfera administrativa, o legado de Clark está ligado à valorização do conhecimento científico e etnográfico. Seus mapas, anotações e coleções de espécimes contribuíram para o desenvolvimento da geografia, botânica e antropologia nos Estados Unidos. Instituições acadêmicas e científicas utilizaram suas informações como base para estudos posteriores, consolidando um corpo de conhecimento sobre o continente que ultrapassou o simples propósito militar ou econômico. Clark, assim, pode ser visto como um precursor da ciência aplicada à expansão territorial. Outro aspecto relevante do legado de Clark reside no imaginário nacional. A expedição de Lewis e Clark passou a simbolizar a ideia de uma fronteira aberta, de oportunidade e progresso, consolidando o mito do destino manifesto que guiaria a expansão americana ao longo do século XIX. A figura de Clark, representada como desbravador, líder e estudioso, foi incorporada à narrativa oficial do país, celebrada em monumentos, nomes de cidades e rios, e perpetuada em obras literárias e históricas. Esse processo de mitificação, embora tenha distorcido algumas complexidades da história, reforçou o papel de Clark como ícone nacional. Contudo, é importante reconhecer as contradições inerentes a esse legado.
A expansão liderada por Clarke e seus contemporâneos implicou, inevitavelmente, o deslocamento e a marginalização das populações indígenas. Apesar da postura relativamente conciliatória que Clarke adotou em sua função oficial, as políticas que ele ajudou a implementar contribuíram para um processo de colonização marcado por conflitos e injustiças. Esse aspecto mais sombrio do legado convida a uma reflexão crítica sobre os limites do papel de Clarke como agente histórico. Além disso, Clarke influenciou diretamente gerações futuras de exploradores, militares e administradores. Sua abordagem metodológica, baseada na observação detalhada e no registro sistemático, estabeleceu um padrão para expedições científicas e militares subsequentes. Seu exemplo demonstrou a importância da interdisciplinaridade, unindo cartografia, diplomacia, etnografia e ciência natural em uma única missão. Essa visão integrada antecipou modelos modernos de exploração e gestão territorial. O impacto de Clarke também pode ser observado na formação do Oeste americano como espaço multicultural. Sua convivência com diferentes povos indígenas, com europeus e com os colonos, abriu caminho para diálogos interculturais complexos que, mesmo com suas dificuldades, configuraram a diversidade cultural da região. Embora as tensões persistissem, a experiência de Clarke evidenciou que a construção do Oeste não seria simplesmente uma imposição unilateral, mas um processo de encontros e negociações. Na esfera pessoal, Clarke foi um homem cuja vida refletiu os valores e contradições de sua época. Sua dedicação, coragem e capacidade de liderança coexistiram com limitações éticas e visões culturais próprias do início do século XIX. Sua trajetória inspira debates sobre o papel dos indivíduos na história, a influência das circunstâncias sociais e a possibilidade de agir com humanidade em contextos adversos. Finalmente, o legado de William Clarke se mantém vivo não apenas em registros históricos, mas em uma constante reinterpretação pela sociedade contemporânea. Suas contribuições são revisitadas à luz de novos paradigmas que valorizam a diversidade cultural, o respeito aos povos originários e a sustentabilidade ambiental. Esse diálogo entre passado e presente torna a figura de Clarke um objeto de estudo dinâmico, que ajuda a compreender não apenas a história do Oeste americano, mas também os desafios atuais relacionados à memória, identidade e justiça social. William Clarke deixou uma marca indelével na história dos Estados Unidos. Sua atuação multifacetada, que abrangeu exploração, ciência, diplomacia e administração, construiu as bases para a expansão territorial e a construção da nação. O legado que ele herdou e transmitiu é complexo e plural, revelando as contradições do processo histórico, mas também os potenciais de diálogo, conhecimento e transformação. Por meio dele, a história do Oeste americano continua a ser escrita e reescrita, em uma trajetória que permanece aberta e em constante evolução.